Sejam todos bem-vindos mais uma vez aqui no momento de reflexão. E hoje nós vamos meditar um pouquinho em Salmos 31, 10 e 14, que o Espírito Santo de Deus nos ajuda a entender aqui essas palavras. Leia comigo, acompanhe aí. Minha vida é consumida pela angústia e os meus anos pelo gemido. Minha aflição esgota as minhas forças e os meus ossos se enfraquecem. Mas eu confio em Ti, Senhor, e digo: Tu és o meu Deus. Você já viveu essa situação aqui que o salmista passou? Ele deixou relatado aqui porque ele viveu isso. Então, que situação difícil que ele passou, mas aqui o que nos chama a atenção é que mesmo passando por tudo isso aqui, tá falando que a vida dele era consumida pela angústia, né? Angústias e os anos pelo gemido, né? Que não é nada bom. E minha aflição esgota as minhas forças. Ele estava sem força, estava angustiado e também estava com aflição. E aí até fala que os meus ossos se enfraquecem, ele estava sem forças, né? Sem forças nenhuma. Mesmo lá no fundo do poço, com toda essa situação aqui sem força, mas ele ainda confiava em Ti. Ele fala aqui mas eu confio em Ti, mesmo em toda essa situação. E aqui fala, Senhor, e digo, Tu és o meu Deus. Situação difícil, mas ele não deixou que a fé dele em Deus fosse abalada. Mesmo vivendo em todas essas situações, ele não deixou se esmorecer e deixar de confiar em Deus. Foi por isso que ele deixou escrito aqui que qualquer um de nós podemos também estar passando por isso, ou já passamos, e ter essa fé que o salmista escreveu aqui, né? Essa fé, ter fé em Deus e crer é comum, ser disposto a ajudar, proteger, facilitar e favorecer aqueles que os procuram. Então, todos aqueles que o procuram, Deus, ele está disposto, né, a proteger, ajudar e a fortalecer e favorecer. Então, não tenha medo de buscar a Deus, tenha fé e crê que Ele está com você e com todos nós em todos os momentos. Então, aqui está falando que esse é o primeiro passo para se beneficiar da espiritualidade. Então, se nós queremos ser beneficiados na espiritualidade, esse é o caminho. Nós temos que crer e ter fé, acreditar. E aqui em Salmos 42, 11 ainda diz: Por que você está tão triste, ó minha alma? Uma pergunta. Por que está tão perturbadas dentro de mim? Põe a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador e o meu Deus. Então, em meio a essa tristeza aqui, essa perturbação, o que ele ainda colocou aqui é que ele louvava a Deus, mesmo em toda essa situação. Você já viveu uma experiência parecida assim? No meio dessas tribulações, dessas angústias, dessas tristezas da vida, louvar a Deus? Quando a gente faz assim, a gente tenha mais força, né? O louvor nos ajuda, nos alegra, nos traz, tira esse sentimento que nós estamos passando e nós vamos evitar viver com problemas de saúde, depressivas, né? E isso aqui nos ajuda bastante. Se nós estivermos dispostos a ter fé e crer em Deus, e além de estudarmos a palavra dele, porque é na palavra dele que nós encontramos força também, na oração, conversando com ele, como se conversa com um amigo, o nosso pai. Todas essas situações faz com que nós sintamos melhor e não ficamos doentes. Porque se nós quisermos ter uma boa saúde, nós temos que cuidar da nossa vida espiritual, né? E essa terapia espiritual, todos nós podemos ser beneficiados com ela. Basta nós buscarmos a Deus e querer que Ele nos ajude, né? Porque Ele está disposto a ajudar cada um de nós. Então, aqui essa convicção produz um relacionamento com a divindade que inspira paz interior. Então, como ter paz interior no meio de todas
esses problemas aqui que eu acabei de ler. Então, somente Deus é capaz de nos dar essa paz, né? É o mesmo sentimento de um pequeno menino que vai dar de mão dada com seu pai por um caminho pedregoso. Não tem medo porque sente segurança em sua mão forte. Então, essa mão forte também que Deus nos segura é como um pai que segura a mão do menino. A estrada pode estar, o caminho pode estar perigoso do jeito que for, mas se ele sentir a mão forte ali do pai seguro na mão dele, ele não vai ter medo, ele vai passar por aquela situação com mais leveza, né? E assim somos nós também. Vamos ter fé em Deus e confiar e saber que Ele está conosco em todos os momentos, para que assim nós possamos viver com mais saúde e sem ter problemas, né, de adquirir uma depressão e uma ansiedade, medos que nos levam a ter problemas de saúde. Em Salmos 34, 18 ainda diz: o Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e salva-os de espírito abatido. Então o Senhor nunca está longe dessas pessoas. Quando se sente que o coração está quebrantado e o espírito abatido, é nessas horas que Deus está com todos os seus filhos, aqueles que o buscam e que confia e crê nele. Então essa foi a meditação de hoje, que Deus possa nos ajudar, que possamos refletir nessas palavras e que ao passarmos por esses momentos aqui de aflições, assim como o salmista escreveu, que nós possamos ter essa mesma confiança e essa mesma paz que vem de Deus, porque é isso que Deus quer para cada um de nós. Então que Deus abençoe você, a sua família. Se você gostou aqui desse vídeo, deixa um joinha aí, se inscreva, aqueles que não ainda se inscreveram, agradeço os que já fazem parte aqui desse canal, mas aqueles que ainda não se inscreveram, se inscrevam, tá bom? Que Deus abençoe você grandemente e um grande abraço.